poderia dizer de mim é que o Bugrão foi uma criança sonhadora, né? Eu sempre coloquei na presença de Deus meu sonho, meus desejos, o que eu queria um dia ser na vida, né? Que a princípio era jogador de futebol, então eu coloquei na presença dele e esperei o tempo dele. E graças a Deus tudo aconteceu naturalmente. Tive que contar uma história de 20 anos me utilizando dessa vida, né, de esporte e em si como atleta profissional. Então muitas alegrias aconteceu na minha vida, né? Só tenho muito a agradecer a Deus por tudo que aconteceu de bom na minha vida. É como eu estava dizendo aqui a respeito da vida, né? Que Deus coloca em cada ser humano sempre um anjo da guarda, né? E eu tive a felicidade de conhecer nessa minha andança pelo futebol, como eu até disse que eu já conhecia a Carmen, que foi a pessoa que me completou depois como homem, né? E foi uma pessoa que agregou muito na minha vida e em todos os sentidos, né? Eu só agradeço a Deus por ela ter entrado no meu caminho, na minha vida. Se eu sou a sua metade, você é a minha metade. Olha, a escolinha para mim, ela surgiu assim. Eu coloquei isso em mim, dizer o seguinte, que quando eu parasse de jogar, que eu iria montar um projeto para que ajudasse a criança a não ter tanta dificuldade, assim como eu tive no início da minha vida, né? Então, esse é um dos propósitos que eu tive para que esse projeto pudesse surgir. Aí eu fiquei muito assim, envolvida com isso, eu sempre procurei ajudar as crianças, enfim, sempre estar cuidando de todos como se fossem meus filhos, né, nossos filhos, né. Um dos motivos principais foi esses, que eu pude, de certa forma, não estar totalmente envolvida diariamente, mas aos fins de semana e, enfim, à noite, eu sempre pude estar ajudando. O que mais me emocionava, eu já cheguei a chorar de mãe está agradecendo a gente por a gente ter ajudado o filho a sair, né, do caminho errado. Essa aí é uma das coisas principais. Até que na própria minha mão aí a gente já tem a realidade de tudo isso. Orgulho, muito orgulho. Fala muito mais que palavras, entendeu? Então eu acho que com esse pensamento é que eu estou vendo na política, entendeu? Você pode ver, com muita dificuldade, sem apoio de quase nada, você consegue fazer com que pessoas se tornam, e você veja só, foi tornado atleta e foi tornado cidadão. Hoje a gente tem um orgulho de ver bastante menino aí sendo donos de empresa, que foi uma das coisas que eu mais coloquei na presença deles, foi justamente isso, que às vezes nem todo mundo seria um atleta profissional, mas eles seriam homens capazes de construir uma família e pessoas seguras para poder manter-se uma empresa, e tudo isso aconteceu. Então hoje nós temos atletas vivendo do futebol, levando e difundindo o nome da nossa comunidade, da nossa cidade no esporte, mas nós também temos pessoas da mesma qualificação representando na vida em si, em outros setores, com emprego, sendo donos de empresa, trabalhando em órgão federal. Então tudo isso aí é que vem orgulhando a gente. Eu acredito assim que toda essa trajetória, né, todo esse exemplo de vida, né, que o Bugrão teve até hoje, né, como atleta, como esse projeto com a escolinha, já demonstrou assim, né, que ele é uma pessoa honesta, que é uma pessoa íntegra, e ele tem muito mais a poder ajudar, e por
por isso que eu acredito que todos podem confiar o voto deles a ele, né? Porque ele vai trabalhar muito pelas crianças do nosso município. O que a gente deseja é ver o sorriso de uma criança, a felicidade de um pai, o prazer de uma família que tem depois uma história a contar, saber que começou de um projeto humilde, simples, mas de um conteúdo muito grande.